Então, seja muito bem-vindo neste nosso segundo painel, onde estamos refletindo sobre o legado de São João Paulo II. E hoje nós temos uma convidada este momento, temos uma convidada muito especial, que é a Marta Rodrigues Dias. Já vou apresentá-la e ela vai falar sobre o tema da mulher no magistério da Igreja, do Concílio Vaticano II até o Papa Francisco, se concentrando um pouco mais em São João Paulo II. Marta Rodrigues, ela é mestre em ciência e da ciência do desenvolvimento, tem um master em filosofia, bioética e antropologia, diretora do Instituto de Estudos Superiores sobre a Mulher, do Artifício Regina Apostolorum, e foi responsável pela seção Mulher do Dicastério para Leigos, Família e Vida. Então, Marta, seja muito bem-vinda. Te passo a palavra para que você possa se apresentar nesta exposição. Estaremos aqui atentos e muito contentes de poder te escutar. Muito obrigada, Elton. Eu também estou muito contente. Como dizia Elton, eu trabalhei por 2 anos no Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida. E ali eu tive a sorte de conhecer o Padre João, que é um de vocês. E se eu já gostava de vocês à distância, porque eu creio que tenho no coração um grande afeto por todas as famílias religiosas, então já gostava de vocês. Depois de ter conhecido o Padre João, eu gosto mais ainda de vocês. E sempre dizíamos que eu deveria encontrá-los na comunidade para pregar, rezar com vocês. Agora o coronavírus não nos permite e temos que nos encontrar só pelo computador, porém eu me sinto unida a vocês e também me beneficio pela força da vossa oração e pela comunhão em Cristo. Então, eu também estou contente e, como dizia Elton, eu também vos transmito uma visão panorâmica e muito rápida daquilo que é o magistério sobre a mulher, do Concílio até Francisco. É muito ambicioso para fazer meia hora, mas é abrir um pouco o desejo de aprofundar, porque essa minha intervenção se insere em um seminário que vocês estão dedicando para aprofundar a herança, o legado de João Paulo II. Eu conheço João Paulo II, ele é um papa da minha juventude, eu estudei a teologia do corpo, eu sou apaixonada por João Paulo II, porém, eu não sou uma perita no seu pensamento, porque para compreender João Paulo II, precisa compreender muito bem a sua filosofia. Então, mais do que vos apresentar de modo aprofundado o pensamento de João Paulo II, eu pensei que seria mais útil colocá-lo no seu contexto histórico, como ele se insere numa trajetória de continuidade, que vai do Concílio até Papa Francisco, e como ele foi alguém que realmente deu um novo no campo teológico, e o seu legado, a sua herança, ainda deve ser explorada e assimilada. E talvez no seu pensamento o seu pensamento contém tantos antídotos e respostas para perguntas que hoje nos colocamos. Então, verdadeiramente é um tesouro que ainda não digerimos. Porém, é em plena continuidade. Não sei se vocês já ouviram o vídeo, se já viram o vídeo no qual o Papa Francisco partilha sua intenção de oração para o mês de outubro. Ele pede que tenha mais leigos, particularmente mulheres, em posições de decisões na igreja. Essa é a sua intenção e pode se perguntar: como isso pode estar conectado a esse desejo, essa insistência do Papa Francisco com João Paulo II e com o Concílio? A minha intenção é fazer vocês verem essa linha de continuidade que nos permita compreender melhor o hoje, que nos permita de apreciar ainda mais esta herança riquíssima que nos deixou São João Paulo II e que nos ajude ainda a ter mais confiança no Espírito Santo, porque é ele quem conduz a história, não? Com personalidades diferentes, com papas que possuem abordagens diferentes, porém com uma linha de continuidade. Por isso é o que falaremos. Não se espantem nesses slides. Eu vos apresento algumas intervenções, não todas, que vão do Concílio até Papa Francisco. Então, farei referência a alguns deles. Poderíamos ter iniciado antes, mas eu começo com João 23.
E depois algumas coisas do Concílio Vaticano II, de Paulo VI, nos deteremos talvez um pouco mais em João Paulo II, em São João Paulo II, e uma pequeníssima referência a Bento XVI, e concluiremos com Papa Francisco. Essa é um pouco a visão panorâmica que quero oferecer. João 23 é o primeiro. Nos colocamos no ano de 63. Creio que tantos daqueles que me escutam em 63 ainda nem os seus pais eram casados. Então, parece que estamos falando do século, do milênio passado, mas não passou tanto tempo assim. É ele que pela primeira vez fala da inserção da mulher na vida pública como um dos sinais dos tempos. Essa é a expressão que ele utiliza. Este é o número no qual se refere. O ingresso da mulher na vida pública é um dos sinais dos tempos. Por qual motivo ele diz isso? Porque naquele período, naqueles anos, as mulheres, já tinha iniciado antes a Revolução Industrial. Então, tem um ingresso progressivo, cada vez mais importante das mulheres no mundo do trabalho, no mundo da cultura, e se inserem na vida universitária, também como docente. Pela primeira vez, depois do concílio, as mulheres podem estudar teologia também nas universidades pontifícias. Portanto, o papel, um pouco as características, as funções das mulheres na sociedade começam a mudar. E isso, a igreja, naqueles anos do concílio, deseja ser uma igreja em contínua atualização, lê isso como um dos sinais dos tempos e saúda e reconhece como algo de positivo. O concílio tem diversos momentos nos quais se refere à dignidade das mulheres, na Gaudium et Spes, em diversos momentos. Mas eu desejo me deter em um texto de Paulo VI, na mensagem final do concílio, que me parece profético, porque deseja olhar adiante e antecipar alguma coisa que ainda não aconteceu, mas que já se anuncia um pouco com os sinais do Espírito. Na mensagem final do concílio às mulheres, o Papa Paulo VI diz, estamos no 65, a igreja se orgulha de vocês, são apenas 3 números desse texto. Vocês sabeis de ter dignificado e libertado a mulher, de ter feito brilhar durante os séculos nas diversidades dos caráteres, na sua igualdade fundamental com o homem. Olhem esse número, prestem atenção, mas vem a hora, e a hora chegou em que a vocação da mulher se realiza em plenitude, a hora em que a mulher adquire na sociedade uma influência, um alcance, um poder ainda não conseguido antes. É por isso, nesse momento, no qual a humanidade experimenta uma profunda transformação, as mulheres impregnadas do Espírito do Evangelho podem tanto ajudar a humanidade a não cair. Vem a hora chegou, na qual a vocação da mulher se completa em plenitude. Porque estão mudando os papéis, o papel da mulher, do homem. Até aquele momento, a mulher ficava somente no espaço do lar. E neste ano, a igreja não quer dizer que aquele espaço não seja fundamental para cada homem, para cada mulher, mas que também tem algo para contribuir no mundo público e particularmente importante para humanizar a humanidade. Portanto, com este olhar, a igreja se coloca depois do concílio, e Paulo VI foi um homem que trabalhou intensamente e acompanhou com muito interesse a questão das mulheres. Imaginem que, em 1975, as Nações Unidas declaram o Ano Internacional das Mulheres, que depois se transformou em uma década para as mulheres. E então fazem um programa de 10 anos, que é avaliado em Nairobi, em 85, ou seja, de 75 a 85, uma década para as mulheres, e na metade do caminho, em 80, em Copenhague, se faz uma avaliação da situação com aquela que foi a segunda Conferência Mundial sobre as Mulheres, ou seja, a primeira foi no México, a segunda em Copenhague, a terceira em Nairobi. Naquele período, depois de 68, dos movimentos de 68, tanto os movimentos feministas, ou seja, tem uma grande efervescência naqueles anos. As mulheres são plenamente inseridas na vida pública. E se contesta fortemente os preconceitos que até então prevaleciam em alguns ambientes.
de uma não igual dignidade entre homem e a mulher, naquele momento, pelo menos no Ocidente, não é mais admissível. Se deseja fazer de tudo para superar as discriminações nos códigos civis, etc., este é um convite forte da Conferência do México de 75. E as mulheres conquistam aos poucos a autonomia e o contexto da libertação sexual, onde alguns movimentos feministas atacam fortemente a maternidade, começam a atacar a maternidade, o matrimônio, um pouco aquelas estruturas que a mantêm vinculadas. Então, neste ambiente, nesta efervescência, Paulo VI, naquele ano, exatamente, criou uma comissão para estudar a situação das mulheres na igreja e na sociedade. Que trabalha naqueles anos de 73 a 76, é uma comissão bastante desconhecida, porém chama a atenção as conclusões que se assemelham muito às coisas que diz Papa Francisco ultimamente. Se um lê as conclusões, os êxitos dessa comissão, parece que está lendo realmente a última entrevista do Papa Francisco por causa daquela linha de continuidade a qual eu fazia referência anteriormente. Então, um pouco do resumo dessa comissão que parte da premissa da igual dignidade de todo batizado, ou seja, depois do concílio, a Igreja compreende melhor que na Igreja não existem diversas categorias de batizados. Não é que tem uma categoria de primeira ou de segunda classe, seriam leigos, depois os padres que têm uma dignidade maior, não. A Igreja, na eclesiologia do concílio, a eclesiologia de comunhão na Lumen Gentium é claríssima, que compreende que existe uma única dignidade que compartilham todos os batizados, que é a dignidade de ser incorporado em Cristo, de partilhar com Ele a sua missão como sacerdote, profeta e rei. E que a partir daquela mesma dignidade, os ministérios estão uns a serviço dos outros. Não se tira nada a imensa dignidade do sacerdote, porém aquela dignidade é para serviço do povo, não para colocá-lo sob um degrau superior ou alguma coisa do tipo. E então, a partir daquela compreensão e também do entendimento de que todos na Igreja têm a missão de evangelizar, se pede que se favoreça a participação das mulheres em postos de responsabilidades efetivas e reconhecidas. Quase são as palavras que Papa Francisco utiliza nesse mês para sua intenção de oração. Aqui estamos em 76 e já se passaram quantos anos? 40 anos? 50 anos? Que as donas estejam presentes, onde se reflete, planeja e toma decisões e que as conferências episcopais estudem a possibilidade de reconferir ministérios não ordenados. O que fará de novo a querida Amazônia, que de novo se toma, quem enxerga ali uma lógica de ruptura, talvez não tenha presente toda a continuidade que vem desde Paulo VI, porque ali se pede um reconhecimento de ministérios não ordenados, porque é claro que o sacerdócio não é para as mulheres, porém, em virtude do sacerdócio batismal, cada serviço na igreja pode ser também reconhecido como um ministério. Ok. Paulo VI acompanhou com muito interesse o Ano Internacional da Mulher, e tem uma mensagem na qual ele escreve para o secretário das Nações Unidas dizendo que a Santa Sé adere aos objetivos da conferência, porque considera que é muito importante promover uma colaboração mais harmônica entre homens e mulheres na sociedade. Porém, diz que a paridade dos direitos não resolve o problema, não se trata somente de reconhecer os direitos, porque é necessário caminhar em direção a uma complementariedade efetiva. É um pouco uma tensão, eu diria. Equidade não quer dizer cancelar a diferença, praticamente. Porém, os saúda, e existem muitas outras intervenções no período de Paulo VI, mas o tempo corre, isso basta para dar, ao menos, uma visão rápida. Então, vemos João 23, o concílio, Paulo VI, e toda essa tomada de consciência no interno da igreja, que é o papel, as características e as funções das mulheres mudaram na sociedade, que é necessário acolher sem renunciar às diferenças e sem renunciar
a família, obviamente. Então, essa é um pouco a linha. Vocês sabem que a Humanae Vitae não foi muito acolhida na igreja, para dizer de um modo suave. Foi muito combatida a Humanae Vitae de Paulo VI nos seus últimos anos. Ele sofreu muito por causa da rejeição da parte de uma boa parte da igreja que não aderia ao seu magistério, que rejeitava a contracepção, direitos sexuais, o aborto, os assim chamados direitos sexuais. E ele, no número 7 da Humanae Vitae, diz: o problema da natalidade deve ser considerado à luz da visão integral do ser humano e da sua vocação. Ou seja, não se pode compreender a moral que a igreja propõe para o que diz respeito à vida e à natalidade sem levar em conta uma visão integral do ser humano e da sua vocação. Eu acredito, não sou a única, que João Paulo II se propôs a desenvolver esta visão integral, essa vocação do ser humano que daria resposta, ou seja, dava fundamento a essa sabedoria da igreja no que diz respeito ao controle da natalidade, etc., mas que não poderia compreender se não se compreendia o que é o ser humano, o que é a sexualidade, o que é a natalidade, o que é a procriação. Ou seja, João Paulo II, naqueles anos, em que segue muito de perto o magistério, começa a desenvolver aquilo que logo, assim que se torna Papa, se transforma na sua catequese, ou seja, até 83, são quase 3 anos de catequese. Isso é um pouco o precedente. João Paulo II, pela primeira vez na história, se pode dizer que faz uma teologia da sexualidade, coisa que não existiu antes. Este é um novo na teologia. E não temos agora tempo para percorrer como era vista a sexualidade até aquele momento, porém, digamos, para dar simplesmente um exemplo, se pensava que a semelhança de Deus estava na parte espiritual do homem, na inteligência, na liberdade, porém certamente não no corpo. Isto era antes. E João Paulo II vem romper, não somente ele, mas ele o faz de modo definitivo com a sua autoridade magisterial, romper com essa visão e fazer uma verdadeira e própria teologia da sexualidade, que, como eu dizia, na minha opinião, contém muitas das respostas que são como antídotos às perguntas de hoje, porém que ainda não digerimos, porque, como eu dizia, para que estudei João Paulo II tantos anos e ainda não sou uma perita, porque é um pensamento complexo que requer tantos pressupostos filosóficos para ser verdadeiramente digerido, ou seja, não é fácil, não é imediato. É muito mais do que parece ser. Então, de João Paulo II, 3 grandes intervenções, teriam tantos outros, porém aquela que se chama Catequese da Teologia do Corpo, depois a Carta Mulheres Dignitate, de 88, e depois a Carta às Mulheres, de 95. Bem, sobre a Teologia do Corpo, são catequeses que ele desenvolveu, são 134 catequeses que ele desenvolveu nos primeiros anos do seu pontificado, porque ele já tinha iniciado a desenvolvê-las como bispo na Polônia. E que não posso explicar-vos com poucas palavras, porém, elas têm como 3 grandes linhas, 3 grandes capítulos, podemos dizer. Ele desenvolve como é o homem originário, ou seja, o homem antes do pecado, como era. Ele desenvolve na mente de Deus, a partir de uma exegese bíblica e com tantos instrumentos filosóficos, desenvolve como é o homem antes do pecado. Então fala da solidão original, da nudez original, o que significa, o que isso nos diz. Depois, ele faz todo um ciclo sobre o homem histórico, que é o homem que caiu no pecado
cuja natureza é tocada, é ferida pelo pecado, mas que é redimido em Cristo. O homem histórico, que é a situação na qual nos encontramos agora. E no terceiro ciclo fala sobre o homem escatológico, que seria o homem que pela graça, que somos todos nós batizados, que pela graça fomos já redimidos em Cristo e podemos viver já hoje os efeitos da ressurreição. Portanto, estes são os três grandes ciclos: o homem original, o homem histórico e o homem escatológico. E, ao final, está respondendo às perguntas basilares do ser humano. Ele quer desenvolver uma antropologia adequada. Essa é a expressão que utiliza, uma antropologia adequada que dê resposta àquelas perguntas de Paulo VI na Humanae Vitae 7. É necessário ter uma visão do homem integral da sua vocação que possa, depois disso, sustentar o edifício da moral, porque a moral sem antropologia não se sustenta, e hoje menos do que antes. Portanto, as perguntas às quais João Paulo II quer responder: quem sou, de onde venho e para onde vou, onde estou agora, ao que eu sou chamado, são questionamentos fundamentais que ele desenvolve nessas catequeses que não são fáceis, de fácil acesso. Eu vos digo, eu já li 3 ou 4 vezes e não me considero absolutamente especialista, porque ele, em poucas frases, na qual você crê ter compreendido tudo, ele está dizendo tanta coisa. Não quer dizer que não deve ler, leiam, por favor, as catequeses, mas se puderem fazer com que alguém te ajude, introduzir para colher melhor, o seu essencial é melhor, porque não é imediato. Porém, algumas coisas que ele diz nessa catequese é que, a partir do texto bíblico, onde diz não é bom que o homem esteja só, então Deus lhe faz um auxílio que lhe seja equivalente. Ele reflete antropologicamente o que significa isso, que a busca da identidade passa pela comunhão. Ou seja, eu não posso ser plenamente eu se não é no encontro com o outro e se não me dou ao outro. No final, é o que dizia Gaudete Spes, o homem é o único ser que Deus quis por si mesmo e não se compreende senão no dom de si, quando faz dom de si. Esta visão é um pouco desenvolvida por João Paulo II em termos antropológicos. É como a identidade é ordenada para a comunhão e só a comunhão explica verdadeiramente a identidade. E ele diz que a imagem plena de Deus não está no homem ou na mulher isolados. Não, eu sou plenamente imagem de Deus, certamente. Porém, a imagem plena está na comunhão de todos os dois, porque Deus é Trindade. Portanto, é a luz do mistério da Trindade se ilumina também a comunhão entre o homem e a mulher. Diz a plena imagem de Deus está na comunhão de todos os dois. E, portanto, ele fala da união sexual, da união, inclusive física, como um ícone da Trindade. Olha, isso é forte, não é? Ícone da diferença, unidade e fecundidade trinitária. Estamos na antítese da visão um pouco negativa da sexualidade que considerava como mal necessário, pouco anos antes, e que caracterizaram um pouco o momento da igreja, assim, que sempre vai e vem de acordo com essas visões negativas. João Paulo II, por isso, é verdadeiramente um novo, porque vê na união sexual um ícone da Trindade, porque diferença, unidade e fecundidade. E ele diz explicitamente no momento em que Deus se encarnou e se fez carne, o corpo entrou pela porta principal na teologia. Ou seja, ele faz uma teologia do corpo, porque disse, Deus se encarnou agora, portanto, o corpo é sacramento, o corpo é alguma coisa da qual você pode fazer teologia, portanto, essa é simplesmente só para saborear um pouco daquilo que mereceria tantas horas de estúdio, porque eu vos digo, tem muita coisa. Porque não é somente uma teologia da sexualidade. No fim, ele está falando da vida cristã, ele está falando de onde vimos, para onde vamos, está falando do céu, está falando da graça. É realmente rica e densa.
como teologia. Com a Mulher Dignitate, eu vou resumir, porque estamos correndo com o tempo. Nos primeiros números, sobretudo nos primeiros números, ele desenvolve ainda essa visão antropológica e usa uma expressão que os filósofos ainda não conseguimos digerir ou de levá-la até as suas últimas consequências, porque ele fala da unidade dual do homem e da mulher. Unidade dual. Quem conhece um pouco de filosofia sabe que essa afirmação em si põe tantas perguntas e significa romper com tantos paradigmas, com tantos esquemas, porque também em outros âmbitos da filosofia, até mesmo metafísicos, a questão é que fala da unidade dual do homem e da mulher e está reconhecendo a absoluta igual dignidade, mas também a radical diferença e a vocação à comunhão. Portanto, ele está respondendo e dando fundamento filosófico muito profundo aos questionamentos que estavam sendo feitos naqueles anos a nível cultural. Muito interessante, eu acho que é no número 7, quando ele fala do pecado como o momento em que se rompe toda a harmonia, como diz também o catecismo no número 400, se não me engano. Particularmente se rompe a harmonia entre o homem e a mulher. Ele diz, naquele momento iniciou o domínio do homem em relação à mulher e também a história da discriminação cultural das mulheres. Ou seja, ele está lendo também as situações que vemos todos os dias, porém com um olhar muito profundo. Ou seja, reconhece que na origem está no pecado original e que no final a cura passa através da graça. Eu que me dedico ao feminismo, me dedico a esse tipo de coisas, a visão da mulher. Penso, e nem sempre posso dizer, porque nem sempre falo com comunidades católicas, que a única forma de restaurar o relacionamento entre o homem e a mulher é a cura. Eu devo curar na minha feminilidade para poder entrar em comunhão com a feminilidade. E aquele é o olhar profundíssimo que dá João Paulo II. Fala também da identidade sexual como um dom e uma missão. Isso é muito belo, porque fala de um dom, de alguma coisa que é recebida, que eu não escolho, que me foi dada como um presente, mas que também é minha missão, porque é necessária a minha liberdade para que eu chegue à plenitude. Ou seja, eu nasço mulher, porém eu também me faço mulher e me faço mulher com a minha história e com a minha liberdade. Liberdade não entendida como capacidade de autocriar-se, mas liberdade compreendida como responsabilidade em relação ao dom recebido para personalizá-lo. Ou seja, eu vos digo, poucos números, esses que vos escrevo, estão contidos nos primeiros 9 números, porém que abrem tantas perspectivas. Por isso que João Paulo II foi repetido muitas vezes, mas nem sempre compreendido totalmente, porque a sua herança antropológica é muito rica e ainda, na minha visão, ainda não foi muito bem digerida. Pois, em 95, é a 4ª Conferência Mundial das Nações Unidas. Recordemos que a primeira foi México, em 75, 80, Copenhague, 85, Nairobi, 95, se faz a famosa Conferência de Pequim, para rever um pouco como tinham sido os desenvolvimentos, e vem a famosa plataforma de programa de Pequim. João Paulo II segue muito de perto, com muito interesse, como fez Paulo VI em 75, os desenvolvimentos das Nações Unidas e manda, primeiro, uma mensagem para aquela que era a secretária-geral das Nações Unidas para aquela conferência, a senhora Gertrude Mongella, e diz, é muito interessante lê-la, porque não é muito longa, vocês encontram no site do Vaticano, mas é densa de conteúdo, e diz: é importantíssimo que todas as soluções encontradas sejam fundamentadas sobre o reconhecimento da intrínseca e inalienável dignidade da mulher e da importância da sua presença e participação em todos os âmbitos da vida social, ou seja, esta janela que a Igreja reconhece, que foi aberta nos anos 60, o magistério não fecha mais. É bom que a mulher participe em todos os âmbitos da vida social. Porém, insiste justamente que nenhuma resposta pode ignorar o papel da mulher na família.
Esta será a linha de pensamento também de Paulo VI, não negligenciar a família. Reconhecer o papel excepcional da mulher na humanização da sociedade, ou seja, valorizar, como dizia o concílio, é chegada a hora no qual a mulher deve ajudar para que a humanidade não decaia. E depois chega aspectos muito concretos, que é acesso igual, acesso aos recursos, oportunidades, igualdade de acessos, etc. Concretiza também como a Igreja percebe quais são as desigualdades. Uma carta breve, densa de conteúdo, depois a famosa carta às mulheres, aquela se lê facilíssima, ao contrário do resto, da Mulher Dignitate. A carta às mulheres se lê com muita facilidade, porque é uma carta muito simples, com a famosa parte, obrigada a você mulher que é mãe, obrigada a você mulher consagrada, obrigada a você mulher, uma ação de graças, primeiro a Deus, depois as mulheres pelo fato de ser mulher, e depois chega também aspectos concretos, reconhecendo que existem obstáculos para a plena inserção da mulher e assumindo responsabilidade quando diz, sinto muito, quando a igreja também se faz, não diz com essas palavras, mas é mais ou menos, tolerou ou foi cúmplice de desigualdades e de não reconhecimento pleno da dignidade. Então, é uma carta muito forte no seu conteúdo, e por isso eu digo que Papa Francisco, nosso querido Papa Francisco, hoje parece que seja, aos olhos de tantos no meio da comunicação, é um Papa que está se interessando seriamente pela questão da mulher. Ele está fazendo, no seu modo, nesse contexto, de modo forte e deciso, porém, insisto, em continuidade com seus predecessores. E eu diria, para começar a concluir, que estudando o magistério do Papa Francisco, sobretudo, não tanto o magistério quanto as suas intervenções, também mais coloquiais, informais, na minha opinião, essa é uma reflexão pessoal, tem 3 grandes linhas nas suas intervenções no que diz respeito às mulheres. Primeiro, repete muito essa frase, que a questão da mulher não se trata de ocupar postos, mas de ativar processos, que precisa ativar processos. O que significa ativar processos? Estamos tentando entender, porém, esta é uma das grandes linhas, uma linha que insiste muito na necessidade de pôr fim à discriminação contra a mulher. Esta é uma insistência muito forte, ou seja, vai mais ainda ao concreto, como já fez João Paulo II, porém cita, agora veremos alguns números. Algumas discriminações não são mais toleráveis. Não é possível que uma sociedade em que de tantos modos se diz católica tolere estas manifestações de desigualdade, de pisotear, digamos assim, a dignidade das pessoas. Depois, uma segunda linha, aquela insistência em promover o papel da mulher na igreja, também nos lugares, nos postos, onde se tomam decisões. Essa é a intenção da oração agora de outubro. E depois, uma coisa que me é muito cara, me parece profética, a importância da necessidade de pensar na igreja com categoria feminina. E essa é uma reflexão que ele fez em 2018, durante o encontro da tutela dos menores, depois da intervenção com o subsecretário Linda Gissoni, onde ele tomou o microfone espontaneamente e disse: agora ouvimos falar a igreja e devemos pensar a igreja com categorias femininas. Ou seja, o que quer dizer? E faço isso objeto da minha reflexão e também da minha oração, porque creio que é uma porta que o Papa nos abre e que deve ser desenvolvida. Acho que tenho ainda 3 minutos, tudo bem? Sim. Nesses minutos vos mostro alguns números, vocês podem ler, no qual o Papa Francisco concretiza, são citações do magistério, não das suas intervenções mais coloquiais, entrevistas. Por exemplo, Evangelii Gaudium, ele insiste na importância de compartilhar as responsabilidades pastorais junto com os homens. A indispensável contribuição da mulher na sociedade, no número 104, é interessante, que diz que as reivindicações do legítimo direito das mulheres, a partir da firme convicção de que se dá, que tem pela mesma dignidade, colocam à igreja questões profundas que desafiam, que não podem iludir superficialmente. Uma igreja que deseja deixar-se interpelar dessa questão, que deseja deixar-se converter por essa questão, é um número muito interessante.
Depois, Amores Letícia, no número 54. Esse deixo para que vocês leiam. Fala do excesso das culturas patriarcais. Ele é muito forte nas suas expressões. Ele fala da vergonhosa violência que às vezes se exerce sobre as mulheres e começa a citar algumas dessas violências. Isso não pode mais ser tolerado. São palavras fortes e ricas, porque não economizam na concretude. Também a Cristo Vivit, número 42. De novo, diz, uma igreja demasiado temerosa, estruturada, pode ser crítica em todos os discursos sobre a defesa dos direitos da mulher. Isso deve ser superado. Também ali, de novo, é forte, é corajoso no seu falar sobre essa temática. Na querida Amazônia, é muito próximo a vocês, porque fala para pessoas que estão no Brasil. Imagino que vocês já leram esses números, que fala do papel da mulher na evangelização e que toma, como vos antecipei, coisas que havia pedido Paulo VI, ou seja, da comissão que Paulo VI estava avaliando nos anos 70, aquela dos ministérios não ordenados, etc. Aqui, novamente, aparece. Na Fratelli Tutti temos diversos números, mas ainda estou estudando. Porém, aqui me calo. O Papa fala de uma equidade que não é tolerável e que é das mulheres na relação aos homens. Bom, aqui eu termino a minha apresentação, ok? E como eu dizia, simplesmente uma visão muito rápida, incompleta, porém que deseja, torno ao que disse no início, deseja mostrar continuidade, porque isso deve nos dar muita confiança no Espírito Santo e ao mesmo tempo ver no magistério de João Paulo II, creio que a grande herança antropológica. Porque os seus questionamentos, as suas indicações, são em plena continuidade com Paulo VI e com Papa Francisco. Não tem grandes saltos, acredito. Não tem descontinuidade, porém a herança antropológica mais forte certamente nos deu João Paulo II, como instrumentos profundos para aprofundar as questões que hoje estão em jogo. E que sem esses fundamentos, o desenvolvimento e o falar da mulher na igreja, falta o fundamento antropológico. Se falta o fundamento antropológico, é como caminhar com pés tortos. Isso deseja um desenvolvimento sério e também uma transmissão correta, porque seja a resposta para tantas questões. E silencio. Ainda estão vivos? Sim, estamos vivos e felizes. Foi uma grande riqueza tudo. E eu gostaria de fazer perguntas. Perguntas fáceis. Sim, sim. Início em português, depois em italiano. Você afirmou algumas vezes que a teologia do corpo era ainda um tesouro não digerido. Era algo que nós precisávamos ainda muito, justamente porque era necessário uma base antropológica para refletir todas as outras riquezas, as riquezas morais e todas as outras. E a minha pergunta é: quais seriam os passos, na sua opinião, quais seriam, vamos dizer assim, algumas dicas, alguns passos para que possamos digerir melhor a teologia do corpo? Faccio adesso in italiano. Pergunta em italiano, eu entendi. Entendi. Eu acredito que aqui tem uma missão para aqueles que devem ainda desenvolver os pressupostos que João Paulo II nos dá na sua teologia do corpo, porque ele abre portas, por exemplo, aquele conceito de unidualidade. Ele põe questões a nível metafísico. O que quer dizer unidualidade? Uno ou dual? E isso, a metafísica clássica, talvez ainda não tenha instrumentos
para colocar, para explicar essa unidualidade antropológica. Portanto, da parte dos pensadores, dos filósofos, é necessário desenvolvimento e um aprofundamento que siga as portas que João Paulo II abre e que ainda são um pouco um desafio para nós, porque nós não chegamos ainda às últimas consequências e, portanto, é um trabalho dos pensadores que neste campo que deveriam se unir para criar a escola, para partilhar e para desenvolver aquela que seja também o esforço do Instituto João Paulo II desenvolver a sua antropologia. Porém, isso não é para todos, não é? Pois, depois, para a parte dos formadores, eu fiz tantos cursos de teologia do corpo. Eu recebi e eu fiz e apliquei tanto a teologia do corpo e vejo que a teologia do corpo pode ser transmitida com esses cursos de uma semana, retiros, etc., com muito conteúdo sólido, ou uma teologia do corpo, digamos, um pouco pop. E todas as duas fazem bem. Quer dizer, faz bem porque no fim das contas as pessoas fazem uma experiência com Cristo, etc. Porém, aquela mais pop permanece a nível mais superficial. E então, quando as pessoas se encontram com questões, se confrontam com questões mais sérias, não possuem o conteúdo necessário. Por isso, eu creio que João Paulo II nem sempre foi transmitido com fidelidade, porque se são repetidas muitas das suas expressões, talvez sem compreendê-las plenamente o seu significado. Ou seja, eu creio que isso requer de nós, formadores, que desenvolvemos um papel pastoral, educadores, se põe a exigência de formar-se seriamente para depois poder transmitir o pensamento de João Paulo II com profundidade maior. Porque senão pode ser muito contestado. Imagino que vocês sabem que existem alguns movimentos, por exemplo, na França, de algumas teólogas, que estão propondo que se tire a auréola de santidade de João Paulo II, porque dizem que ele foi inimigo das mulheres, porque perpetrou o estereotipo da visão da mulher. Isso me entristece profundamente. E percebo, me dou conta que João Paulo II foi muito traído na sua transmissão. Porque, por exemplo, uma expressão que ele utiliza muito, aquela do gênio feminino que eu amo e que utilizo muito nos meus escritos. Às vezes se utiliza esse gênio feminino com uma concepção muito estereotipada, muito essencialista, que não corresponde ao verdadeiro pensamento de João Paulo II. Portanto, as pessoas rejeitam não a concepção de João Paulo II, mas os conteúdos com os quais preenchemos as categorias de João Paulo II. Ou seja, tem pessoas que, se você diz gênio feminino, têm uma reação alérgica. E eu compreendo essa reação alérgica delas quando escuto algumas traduções muito superficiais do gênio feminino. Não sei se respondi, Elton, porém acredito que é um desafio de formação séria a todos, porque senão o que vai resultar, o que vem fora, se é superficial, não se sustenta e depois é muito fácil de ser atacado, como efetivamente é. A importância da filosofia para compreender o pensamento de João Paulo II é fundamental. Então, se não se aprofunda bem, eu estudei a filosofia e devo justificar a minha escolha, porém, creio que é assim. Creio que é assim. E depois, você falou desta unidade dual. E, como você sabe, a minha formação é bíblica. E, portanto, é muito interessante no livro da Gênesis, quando se fala no capítulo 1, no versículo 27, se fala que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Gianfranco Ravasi ele diz aqui tem um paralelismo, que é uma lei da literatura. Ele diz que tem um paralelo entre a imagem de Deus e o homem e mulher. Ou seja, a imagem de Deus
A correspondência está somente enquanto homem e mulher, e, portanto, tem uma riqueza também, diria, bíblica, a ser aprofundada. E acredito que é muito e João Paulo II fez isso. Ele parte exatamente daí. E depois você também falou das categorias eclesiais femininas. Paulo fala exatamente da igreja como esposa. E como devemos aprofundar essa imagem, não? Da igreja como esposa para compreender exatamente o papel, a missão da igreja, que não é substituir o esposo. Por favor. Não. Você está me inspirando também a igreja como mulher, por exemplo. Quem melhor que as mulheres que vivem no seu corpo a maternidade pode desenvolver, despertar o rosto da igreja mãe e que podem torná-la mais visível? Me vem em mente, me estou recordando do número da revista Dona Chiesa Mundo, Mulher Igreja Mundo, que é uma revista feminina do Observatório Humano, que dedicou um número sobre as mulheres que reagem diante de uma emergência, e tinha um artigo que fazia reflexão também a nível neurológico, porque resulta que a maternidade cria uma explosão neurológica no cérebro da mulher e que a torna capaz de administrar mais o estresse e de comunicar-se, de enfrentar o perigo, ou seja, uma questão física. E o questionamento que se apresentava nesse artigo no final era: a igreja, que é mãe, tem um cérebro de mãe? E como deve ser uma igreja que tem um cérebro de mãe? Certamente não deve ser uma igreja centralizada em si mesma, preocupada com as suas próprias seguranças, fechadas. Me vinha em mente uma igreja com cérebro de mãe, é uma igreja que vive o convite da Evangelho Gaudium, de ser uma igreja em saída, que sente, que escuta o grito dos pobres, não pode se conter e sai. Porém, a vivência das mulheres desperta este rosto, digamos, e o torna mais concreto. Isso para dizer que a perspectiva com a qual se tinha pensado a igreja até agora não quer dizer que não foi boa. Não, mas simplesmente que foi pensada apenas com a metade da perspectiva, que foi aquela do homem, da categoria masculina, e que compreendem e podem compreender aquele que eles compreendem. E quando a igreja pensa também com a perspectiva da mulher, é enriquecida na compreensão de si mesma. Não é uma visão que é melhor do que a outra simplesmente, mas é que é mais completa quando as duas dão as próprias perspectivas, acredito. Outra pergunta. Você falou que a sexualidade ela foi apresentada por João Paulo II como dom e italiano compito, nem sei como falar em português, como tarefa, enfim, compito em italiano. Isso me faz entender a apresentação de São João Paulo II como uma potência que tem que se tornar ato, como a categoria filosófica de Aristóteles, potência e ato. Já se é mulher, já se é homem, mas há um caminho a se percorrer para que isso se torne ato, se realize na existência. A pergunta é: de que modo você que trabalha nesse papel justamente de educação para o papel da mulher e para o ser mulher, de que modo se poderia crescer, se dar os passos para que pessoalmente e depois como sociedade se crescesse, particularmente aqui, no ser mulher? Que pergunta! Bom, antes disso eu diria que são dois níveis. Não sei se a categoria exata seria de potência ou ato, para distinguir o nível metafísico do nível existencial. Eu diria que a distinção mais adequada para compreender isso não é tanto potência e ato, quanto distinguir a nível ontológico e nível existencial. A nível ontológico, e para isso temos uma distinção de um antropólogo que se chama Bernardini, que distingue entre a completude e plenitude.
Ou seja, a sexualidade é completa desde o momento da concepção, do nascimento, porque todos os elementos que conformam a nível ontológico a sexualidade estão ali presentes a nível metafísico, ontológico. A nível ontológico não falta nada, não tem nada a ser acrescentado, é completa. Existe uma completude. Porém, a nível existencial, na ordem da vivência, não existe ainda plenitude, porque para que a pessoa chegue a viver plenamente a própria sexualidade, é necessário o concurso da liberdade durante a sua história. E se distingue entre nível existencial, que é o nível da plenitude, que é o nível da completude, aquele que me foi dado, dom completo, porém, missão porque deve ser planificada. E nesse sentido, você pode dizer, como eu dizia anteriormente, eu nasço mulher, mas também eu me torno mulher, me faço mulher, porque o significado do meu ser mulher não me é dado de modo espontâneo. Eu recebo um corpo de mulher, recebo também uma cultura que me interpreta e que me diz o que significa ser mulher, porém eu tenho que me apropriar, eu devo personalizar todos aqueles elementos, e se não os personalizo, se não os faço meu, se não elaboro o significado desse meu ser mulher, permanece como alguma coisa muito impessoal, que não me pertence verdadeiramente. E o ponto está aqui. Você me pedia alguma coisa mais concreta ao acompanhar as jovens, e eu diria que o caminho, com certeza não é o único, mas o caminho belo para começar é aquele de reconhecer o significado do próprio corpo. Hoje vivemos muito estranhos do próprio corpo. É uma coisa curiosa, porque a nossa cultura exalta de uma parte, por um lado, o corpo, mas por outro lado, não sabemos mais ler o que o corpo nos diz sobre nós. Não nos fala mais nada. Então, o que me diz o meu corpo de mulher sobre a minha identidade? O que me diz o fato de que o meu corpo é marcado por um ciclo que é um ciclo hormonal menstrual? Isso me diz alguma coisa. Não é só um fato físico-funcional. O que fazer com a minha relação com o tempo, a minha relação com a dor, com a minha relação com a técnica? O que me diz o fato que o meu corpo é feito para se tornar casa para o outro. A mulher que recebe o homem dentro de si, a vida dentro de si. O que me diz isso do meu modo de amar? Que não é uma categoria passiva ou ativa. Não estou falando disso, estou falando do modo de me relacionar, o modo de estar presente no mundo, que não é fácil de fechar em características muito concretas e fechadas em si. Porém, aquele reconhecer o significado do próprio corpo é um modo de abraçar a minha feminilidade e de me tornar verdadeiramente aquilo que sou. Eu percebo que hoje as jovens são muito desconectadas do próprio corpo. De fato, se vê na promiscuidade que cresce. Hoje se fala muito da masculinização das tendências sexuais das mulheres, porque hoje as mulheres estranham, não aceitam o corpo com muita facilidade, o que supõe uma ruptura psicológica, talvez mais forte do que no caso dos homens. Não moral, mas psicológica, essa ruptura. E essa estranheza, a rejeição do próprio corpo é um distanciamento muito grande da própria feminilidade, ou seja, o reconhecer o significado pessoal do corpo e o que ele me diz do meu ser mulher, creio que seja uma porta muito imediata para as jovens, porque é fenomenologia pura. Não pode chegar lá com metafísica. É por isso que às vezes João Paulo II não é acessível, porque pressupõe conceitos que não são acessíveis a todos. Ele é um fenomenologista, fala de experiência, porém pressupõe uma cultura. E, portanto, é necessário ajudar as pessoas para que possam compreender esse seu pensamento que responde aos questionamentos que os jovens têm hoje, mas que não são capazes de mastigar absolutamente.
Certamente, Marta, agradeço muito, nós agradecemos muitíssimo. Nosso tempo, infelizmente, esgotou, mas realmente eu estaria aqui por horas a falar, a escutar, a refletir, verdadeiramente. Apenas uma pequena reflexão. Eu moro na Alemanha. Aqui falta muito nas mulheres essa feminilidade. E aqui falta também a Virgem Maria. Falta tanto por tudo aquilo, todo o desenvolvimento histórico, e nós aqui dizemos em comunidade que certamente não explica tudo, mas com certeza, se a Virgem Maria fosse uma referência para as mulheres, as coisas não seriam exatamente assim como são hoje aqui na Alemanha. Creio que contemplar a Virgem Maria seja um passo importante. Por favor. Obviamente, eu me aproveito e peço a vocês também uma Ave Maria por mim, ok? Com certeza. Então, essa é a tarefa que eu deixo a vocês. E olha que depois vocês vão ter que prestar conta dessa Ave Maria. Se elas não chegam depois... Aliás, faremos agora. De modo que possamos concluir entregando a Virgem Maria, e agradeço a tua simplicidade, a tua alegria, as tuas palavras. Tudo isso para nós foi realmente um grande presente. Obrigado de coração. Obrigada a vocês pela amizade. Então, rezemos juntos com a Virgem Maria por você. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Obrigada de coração, Marta. Obrigada. E rezo por vocês. Tchau.